Apagão no Batistão, hein? O Guarani tem atuação irreconhecível e cai diante do Confiança. E olha, foi justo. Fala, nação bugrina, amigos torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes que nos acompanham. Eu sou o Wendel, sejam muito bem-vindos ao nosso pós-jogo de Confiança 2, Guarani 0, que foi realizado na noite desta segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 19h30, no estádio Lourival Batista, o Batistão, em Aracaju, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Olha, essa doeu, hein? A gente tá atordoado até agora. Pra gente não perder tempo, o C, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal. O Guarani viveu uma tarde e noite aí para ser esquecida nesta segunda-feira no estádio Lourival Batista, em Aracaju. O Bugre foi superado pelo Confiança por 2-0 em uma atuação mas muito abaixo do esperado, marcada por erros individuais, expulsão infantil e pouca criatividade para a reação. O início até indicava uma partida equilibrada, com as duas equipes buscando o ataque. Porém, o Confiança mostrou mais organização e intensidade desde os primeiros minutos. PK e Gabriel Zeca obrigaram o Kaique França a trabalhar e evitar que os sergipanos saíssem na frente ainda no primeiro tempo. Do outro lado, o Guarani praticamente não conseguiu criar. A melhor oportunidade surgiu em um contra-ataque e quando João Paulo encontrou o Guilherme Cachoeira e finalizou sem força, o que facilitou a defesa do time adversário. A impressão deixada pelos comandados por Hélio Cizenando era de um time pesado, lento e sem nenhuma inspiração. Enquanto isso, o Dragão, time da casa, circulava com a bola, construindo jogadas, e o Bugre assistia o jogo acontecer. Se a etapa inicial terminou sem gols graças às intervenções de Kaique França, foi o segundo tempo que aconteceu o desastre, né? Logo no primeiro minuto, após a cobrança de falta para a área, o goleiro bugrino saiu de forma completamente equivocada e Maicon Aquino aproveitou para abrir o placar. Pouco depois, novamente em jogada aérea, o mesmo atacante apareceu livre para ampliar, praticamente definindo a partida. Para piorar o cenário, já preocupante, Natan Melo protagonizou um dos momentos mais lamentáveis da noite ao receber o cartão vermelho em uma expulsão absolutamente evitável, deixando os seus companheiros em situação ainda mais complicada. Com um jogador a menos, o Guarani ficou entregue dentro de campo. As alterações promovidas por Hélio Cizenando não surtiram efeito e o Confiança administrou a vantagem sem grandes dificuldades. A única sequência ofensiva relevante aconteceu quando o Cauã Jesus arriscou e no rebote jogadores do Bugre conseguiram perder um gol ali cara a cara. Muito pouco para quem precisava reagir. O apito final confirmou a derrota merecida para um Guarani irreconhecível, desorganizado e sem competitividade. Uma atuação que lembra aquelas noites em que nada funciona. O Bugre parecia jogar em câmera lenta, sem intensidade, sem criatividade, sem alma. Vamos então às notas dos jogadores que atuaram nessa partida. Kaique França, nota 4, foi principal responsável por manter o placar zerado no primeiro tempo, com duas grandes intervenções, porém, comprometeu seriamente a atuação ao falhar de maneira grosseira no lance do primeiro gol. Herói em parte do jogo, vilão em momento decisivo. Rian, nota 3, tentou sustentar o setor defensivo, mas sofreu com a pressão do adversário e pouco contribuiu ofensivamente. Rafael Rodrigues, nota 2,5, partida discreta, sem personalidade, não conseguiu controlar as ações pelos lados
e teve muita dificuldade na marcação. Rafael Donato, nota 0. Mais uma atuação preocupante. Perdeu disputas, foi lento nas coberturas, transmitiu insegurança durante toda a partida. Hoje esteve muito distante do nível que a camisa do Guarani exige. Renan Castro, nota 3, até tentou competir, mas acabou envolvido pela intensidade do ataque do Confiança. Natan Melo, nota 0, uma expulsão absurda e irresponsável. Quando o time precisava de equilíbrio para buscar reação, escolheu o caminho da imprudência. Prejudicou o grupo e praticamente enterrou qualquer possibilidade de recuperação. Noite para esquecer rapidamente. Carlos Eduardo, nota 2, irreconhecível. Errou passe simples, não conseguiu organizar o meio-campo e esteve muito, mas muito abaixo do que já apresentou nessa temporada. Isaac, nota 2, sumido, pouco participou, não ofereceu alternativas ofensivas e praticamente passou despercebido durante toda a partida. João Paulo, nota 2, outro que desapareceu no jogo, não conseguiu criar, não conseguiu acelerar jogadas, não conseguiu fazer transições e raramente foi visto em campo. Guilherme Cachoeira, nota 2,5, uma noite para apagar da memória também. Tomou decisões erradas, finalizou mal e quando teve oportunidade, não conseguiu vencer a marcação em nenhum momento. Maranhão, nota 1, lutou isoladamente contra a defesa adversária, mas recebeu pouca bola, acabou neutralizado. Mais um aí que ficou sumidaço no jogo de hoje. O técnico Hélio Cizenando, hein? Nota 1. Uma noite desastrosa. Errou na formação inicial, errou na estratégia, errou nas substituições. O Guarani foi dominado durante quase toda a partida, não apresentou repertório e terminou completamente desorganizado. Nada funcionou. O treinador tem grande parcela de responsabilidade por esse resultado aí contra a equipe do Confiança. As notas dos suplentes que participaram dessa partida: o Herbert, nota 3, entrou, mas não conseguiu alterar o panorama da partida. Também o time já estava com um a menos, né? Edson, 2,5, participou da melhor chance do Guarani no segundo tempo e mostrou mais vontade do que muitos titulares. Cauã Jesus, nota 4, entrou ligado, arriscou de fora da área e foi quem mais tentou algo diferente em um time completamente sem criatividade. E Nayan, nota 0, né? Sem novidade. Pouco apareceu e teve influência mínima na partida. Luca, 2,5, sem tempo para impactar alguma coisa no jogo também. Não conseguiu fazer nada. Olha, que noite, hein? Vamos aí às notas da arbitragem. O árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves, nota 6,5. Conduziu a partida sem maiores problemas e acertou na expulsão de Natan Melo. Thiago Gomes da Silva, o assistente número 1, 6,5. Atuação segura, sem interferências negativas. E a assistente número 2, Jordana Pereira Batista, trabalho discreto, correto durante toda a partida. Agora o Bugre volta a campo no dia 28 de junho, é um domingo às 11 horas, para enfrentar a equipe do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Confiança 2, Guarani 0 pelo Campeonato Brasileiro Série C 2026, 11ª rodada, nesta segunda, dia 22 de junho, às 19h30, no estádio Lourival Batista, o Batistão. Teve a arbitragem de Anderson Ribeiro Gonçalves e os assistentes Thiago Gomes da Silva e Jordana Pereira Batista, todos de Goiás.
O Guarani atuou hoje com os seguintes atletas: Kaique França, Rian, depois Inayan, Rafael Rodrigues, Rafael Donato e Renan Castro. Natan Melo, Carlos Eduardo, depois Edson, Isaac, depois Cauã Jesus e João Paulo. Guilherme Cachoeira, depois Luca e Maranhão, depois Herbert e o técnico Hélio Cizenando. Um jogo que a gente torceu para acabar logo, né? Olha, o Guarani entrou em campo parecendo ter almoçado aí uma feijoada. Aquelas boas, hein? Uma feijoada completa antes dessa partida. Lento, sem energia, sem criatividade, completamente dominado por um Confiança que venceu com absoluta justiça. Time que entrou para jogar com vontade, jogou com vontade e mereceu o resultado. O Guarani deixou uma péssima impressão na derrota por 2-0 para o Confiança. Mais do que o resultado, o que mais preocupou foi a forma como a equipe se comportou nos 90 minutos. Né? O Bugre teve dificuldades para criar, foi dominado em boa parte do jogo e também raramente conseguiu começar algum tipo de jogada que ameaçasse o adversário. No primeiro tempo, Kaique França ainda evitou que o placar fosse aberto, mas o time já demonstrava pouca criatividade e muita dificuldade em construção de jogadas. Já na etapa final, os erros cobraram o seu preço. O Confiança aproveitou 2 jogadas de bola parada para marcar, enquanto a expulsão de Natan Melo praticamente acabou com qualquer chance de reação bugrina. No final disso tudo, né, ficou a sensação de uma equipe sem intensidade, sem inspiração, sem poder de reação. Uma noite para ser esquecida rapidamente pelo torcedor bugrino e que aumenta a pressão para os próximos compromissos da Série C. Eu espero profundamente que tenha sido, vamos dizer assim, um jogo fora da curva, uma exceção, e que, voltando à defesa titular, as coisas se encaixem de melhor forma. Não é o fim do mundo, não é terra arrasada, né? O Guarani segue líder do campeonato, mas fica o alerta e ficar esperto, porque o campeonato é longo. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante pra gente. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com seus amigos e parentes no nosso canal crescer mais depressa. Olha, é difícil até de falar, depois de um jogo tão ruim como esse, a gente perde até o rumo, né? Horroroso, horroroso. Pela paz no futebol, avante meu bugre, hoje sempre Guarani. Ninguém apaga a nossa estrela, ninguém apaga a nossa história. Tendo mais novidades, eu volto. Grande abraço, pessoal. Fui.